Irmãos, amém? Eu estarei comentando sobre o primeiro tópico da lição de número 5, que tem como tema como ler as Escrituras, amém? A primeira coisa que você precisa entender é que a leitura bíblica, ela deve ser diária, amém? E a Bíblia não é um livro que foi feito só para ser lido. A Bíblia é um livro que foi feito para ser examinado, para ser pesquisado, amém? Então ela depende da sua total atenção. E essa atenção, ela precisa ser com base nos requisitos que ela mesma te propõe. Por exemplo, a Bíblia tem o seu contexto histórico, a Bíblia tem o seu escritor e a Bíblia tem o seu tempo. A Bíblia não foi feita no nosso tempo. A Bíblia foi feita num tempo remoto, em um tempo onde não havia eletricidade, em um tempo onde não havia motores, em um tempo onde não havia armas de guerra como temos hoje, né? E as armas de guerra eram espada, lança, catapultas e assim sucessivamente. Então por aí você percebe que a Bíblia é claramente de um tempo remoto. Então tentar entender a Bíblia no contexto, de acordo com o contexto histórico do tempo presente, é perca de tempo. A Bíblia precisa ser entendida de acordo com o contexto histórico de sua época. Para isso, a teologia criou um sistema chamado de hermenêutica. A hermenêutica é praticamente a ciência que dá ao leitor a oportunidade de saber, conhecer, interpretar os textos da palavra de Deus. E dentro da hermenêutica, nós temos duas opções. Nós temos a exegese e a exegese. A exegese, ela quer dizer tirados de dentro para fora. A exegese quer dizer, ao contrário, colocar de fora para dentro. Por exemplo, a exegese, quando você for estudar hermenêutica, você vai entender o que eu estou lhe dizendo. Eu só estou te explicando para você poder não perder o fio da meada. Posso até explicar um pouco mais a fundo aqui, só que o vídeo vai ficar um pouco longo. Se você tiver paciência para me ouvir, será uma benção. Assim você vai poder aprender um pouco. A exegese, ela que é colocado de fora para dentro, dentro da hermenêutica, ela vai te levar a conhecer o texto. Ela vai te levar a você entrar para dentro do texto. Por exemplo, não existe a possibilidade de você fazer uma exegese sem antes você ir para o texto, porque a própria exegese vai te levar para o texto. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos supor que você não conhece a história de João capítulo 10, por exemplo. João capítulo de número 10, Jesus está falando acerca do bom pastor. Amém? E para você que nunca ouviu falar essa história, quando você vai pela primeira vez até essa história e lê ela e conhece aquela história, você está fazendo uma exegese. Você está sendo levado de fora para dentro do texto. Entende o que eu estou falando? Já a exegese com X, que é muito diferente da exegese, porque exegese é com E-I-S, a exegese é com E-X. A exegese, ela vai te fazer tirar de dentro do texto, tirar de dentro para fora. Quando você aplicar a exegese depois da exegese, você vai precisar saber, vamos supor que você leia aí as cartas do apóstolo Paulo, né? Você está lendo as cartas do apóstolo Paulo, e aí você está lendo, por exemplo, o livro de Romanos. Você vai precisar saber para qual igreja o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta. Está entendendo? Você vai precisar saber o contexto histórico da época, os costumes daquela época. Você vai precisar saber qual ano que o apóstolo Paulo escreveu aquela carta e o porquê que o apóstolo Paulo está escrevendo aquela carta. Porque o apóstolo Paulo, ele tem uma ideia na carta de Romanos, né? Ele está passando uma ideia para a igreja que está em Roma.
Então, para você poder compreender o que ele realmente está querendo falar para a igreja que está em Roma, você precisa conhecer o costume da época, você precisa conhecer o contexto histórico da época, você precisa conhecer o ano daquela época, quem era o imperador romano naquela época, a data que a carta foi escrita, e assim você vai ter uma facilidade de interpretar o que o apóstolo Paulo está dizendo. Pode me compreender? Não existe a possibilidade de você compreender um texto sem antes você fazer uma boa hermenêutica. Vamos dar um exemplo aqui do que significa a palavra hermenêutica. Você sabia que a palavra hermenêutica ela teve origem em um deus grego? Existia um deus grego, e o nome desse deus era Hermes, deus Hermes. Esse deus Hermes, de acordo com